Bom dia, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é um tema voltado mais à experiência, tá? Eu quero contar um caso sobre uma busca e apreensão que eu fiz há um tempo atrás, no qual eu fui nomeado para fazer levantamento de softwares piratas de uma empresa do ramo de cereais, no qual eu fui chamado pelo juiz para a gente organizar, para a gente planejar como seria a perícia, né? Como seria a busca e apreensão. Bom, como eu falei, a empresa é do ramo de cereais, é uma grande indústria, uma grande fábrica, no qual ela tinha sido contactada por uma das empresas de softwares famosas, questionando se ela tinha software pirata em seu parque industrial. Porque essa empresa, casa de software, recebeu uma denúncia, provavelmente de um ex-funcionário, de que lá se utilizava softwares sem registro, né? Então essa empresa ela entrou com um pedido na liminar na justiça. O juiz deferiu o segredo de justiça, porque quando é busca e apreensão a gente tem que fazer sob o palio do segredo da justiça, né? Para não perder a surpresa da busca. Porque senão também a empresa pode simplesmente corrigir ou apagar os softwares piratas, né? Então tem que ter a surpresa. Bom, o juiz deferiu o pedido dessa empresa, nomeou o perito e chamou o perito no seu escritório para planejar como seria. O juiz deixou bem claro que ele não gostaria que a gente fizesse sequestro de bens. Tipo, ele não queria que a gente buscasse e apreendesse os equipamentos para fazer a extração de dados em laboratório. Ele pediu que a gente criasse o menos possível de problema para a empresa, né? Então, o que eu fiz? Eu chamei uma equipe de 3 profissionais, junto comigo fomos 4. Chamei 3 viaturas da Polícia Militar para nos acompanhar e também servir como agente de campo, né? E fiz um catálogo fiz um mapeamento superior da fábrica para identificar os galpões que a gente ia ter que periciar, né? Porque a gente tinha que fazer uma logística onde a gente imaginava que tinha computadores ou equipamentos eletrônicos para que a gente identificasse os softwares, né, instalados neles. Então a gente montou essa equipe e planejou para uma segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, fazer a diligência. Solicitei para o juiz um mandado de busca e apreensão com autorização de arrombamento, né? É um detalhe que a gente precisa sempre deixar em mente, que quando você pede um mandado de busca e apreensão, solicite que ele seja exclusivamente de arrombamento. E se você não tiver autorização de arrombamento, a empresa pode negar a sua entrada e você não vai poder fazer nada. Agora, se tiver autorização de arrombamento, em casos de extrema necessidade, a polícia vai poder utilizar a força para adentrar caso a gente seja negado, tá? Mas só para você entender, o Código Penal diz que você tem que solicitar a entrada. Você tem que se identificar, você tem que solicitar a entrada, e se solicitação for negada, você pode utilizar a força policial, né? Ou qualquer outro tipo de força. Agora,
Quando é uma residência, o que você faz? Eu gosto de fazer uma entrada humanizada. Eu contrato um chaveiro que vai arrombar a porta de forma humanizada sem destruí-la, né? Bom, mas lá era uma empresa e a empresa ela estava aberta. Quando a gente chegou lá, não tinha chegado ninguém ainda, na verdade tinha chegado poucas pessoas. E a gente simplesmente chegou, eu com a minha equipe de perito, a equipe pericial, chegou 3 viaturas da polícia totalizaram acho que 9 policiais, e chegou também uma viatura dos oficiais de justiça, porque conforme o CPP, Código Penal, precisa de 2 oficiais de justiça. Bom, a gente chegou, se identificou como perito do juiz, mostrou o mandado, o oficial de justiça leu o mandado na frente da pessoa responsável lá, no caso era o guarda, e pediu autorização de entrada. O guarda simplesmente liberou a entrada, a gente foi adentrando e de imediato fomos para o parque de máquinas computacionais, no caso o CPD da empresa. Lá tinha alguns profissionais, a gente já entrou, pediu para eles se afastarem dos computadores para que não houvesse nenhuma interferência, né? Porque não sei se vocês estão cientes, mas é possível fazer uma rotina computacional que, clicando um único botão, você apaga tudo o que você tem guardado. Então você pode destruir provas com um único clicar de um botão. A gente também pediu para o pessoal se posicionar em uma sala, né, uma sala com ar-condicionado que tinha lá, para esperar a perícia acontecer. E colocou um policial junto com essa equipe dentro da sala. Bom, o pessoal ficou lá aguardando enquanto a equipe foi seguir seus passos, né? Porque a gente já tinha planejado que cada profissional, né, que cada auxiliar da justiça ali, no caso, eu no caso era o perito e tinha 3 auxiliares. Tinha o seu destino, tinha sua logística. Cada um foi para um canto e começou. A gente utilizou um pendrive com um software de rastreamento que mostrava, na verdade, um software de levantamento de programas, né, de softwares. Ele, no pendrive mesmo, ele é um auto-executável, ele rastreia o Windows e mostra todos os softwares instalados naquele sistema lá. Então a gente foi de computador em computador fazendo a catalogação e os policiais seguindo a gente. Eu fiquei mais incumbido de fazer a logística da fábrica. Então eu saí de galpão em galpão, afastando as pessoas dos computadores. Então eu cheguei por exemplo, teve uma ala lá que tinha um laboratório de pesquisa sobre os cereais, lá tinham vários computadores, deixei um policial lá, afastei as pessoas que estavam lá dentro, e em cada ponto que eu ia encontrando um computador, eu fui deixando um policial, né, para garantir a integridade do material. E depois que eu cataloguei a empresa inteira, aí que eu fui voltando em computador e fazendo a coleta dos dados, que no caso era os softwares instalados em cada computador. Eu sei que a gente fez isso, gastou em torno de... foram das 8 ao meio-dia, mais ou menos, né? Então a gente não teve problema para fazer. No final, tinha uma sala que estava trancada. A advogada já estava presente, né, porque ela foi informada da busca e apreensão, se dirigiu até lá, a gente recebeu, explicou para ela, e eu solicitei a chave da sala para a gente verificar se tinha equipamento lá dentro. A advogada disse que não tinha equipamento lá dentro, que aquela ali era uma sala particular de um dos executivos, né? Eu falei, mas o mandado me obriga a investigar todos os cômodos desse parque aqui. Ah, não, mas a gente não tem chave, a pessoa está viajando, não tem como entrar.
Eu falei, olha, então nós vamos arrombar. Eu falei, não, você não tem esse direito de arrombar, não. Eu falei, mas a senhora leu o mandado dá direito ao uso da força se necessário. No caso aqui, a senhora está negando de entregar a chave. Não, não estou negando, ela não está aqui. Pois é, se ela não está aqui, a outra forma é o arrombamento. Então a senhora procura para a gente essa chave, a gente aguarda e assim que tiver a gente entra da forma mais humanizada possível. Por um acaso apareceu essa chave. Não, mas lá dentro não tem computador, não tem nada. Bom, abrimos, ela conseguiu abrir com a chave. Tinha uma mesa, mais nada, uma mesa no meio da sala e mais nada. Aí eu fui e puxei uma gaveta. Eu falei, não, você não tem direito a puxar essa gaveta, não? Lembrando mais uma vez, doutora, o mandado tem direito de arrombamento, então eu posso inclusive arrombar, se eu quiser. Mas a gaveta estava aberta. Eu simplesmente puxei lá dentro um notebook. Ah, mas esse notebook é do executivo, ele nem é da empresa, nem é da fábrica. Pois é, o mandado diz que eu tenho que coletar todos os computadores e máquinas informáticas que estão no recinto. Então, esse computador será vistoriado também. Bom, não parou aí a questão. A gente abriu o computador, pá, uma senha. E aí, doutora, eu preciso da senha para entrar. Não, não temos essa senha, a pessoa está viajando. Liga para a pessoa, então. Ah, não está atendendo. Fala, então eu vou utilizar de ferramentas forenses, de ferramentas de computação forense para quebrar essa senha. Aí ela falou, não, mas você não pode fazer isso e tal. A senhora sabe muito bem que a gente pode fazer isso e nós temos profissionais competentes que foram treinados para vir aqui fazer isso se possível. Até tinha um pessoal que estava acompanhando, né? Porque a gente pegou 2 testemunhas da fábrica para acompanhar a gente. Oh, mas vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem quebrar senha? Para técnicos treinados que trabalham com isso todos os dias, isso é muito simples. Bom, pegamos o CDzinho lá, o pendrive com Iris Boot e conseguimos quebrar a senha do Windows daquele computador, daquele notebook. E conseguimos entrar. Depois que a gente entrou, instalou o pendrive, pronto, conseguimos coletar os softwares instalados naquele computador. Teve uma outra sala também, que era uma sala de pesagem, que controlava uma balança, que sempre que entrava e saía um caminhão era balanceado, era pesado. Lá tinha um computador que era daquele jovem aprendiz, era um projeto jovem aprendiz que a Ikaso fornecia o profissional, que era um estagiário, né, um jovem aprendiz, e o computador da Ikaso. Ah, não, mas esse computador não é nosso. Falei, lembra que no mandado está dizendo que eu tenho que periciar qualquer máquina informática que esteja dentro dos dimensionamentos da fábrica, né, dentro do parque da fábrica. E ela está aqui dentro. Eu vou coletar os dados dela. Se a senhora quiser, depois da apresentação do laudo, a senhora pode contestar e o juiz, se ele entender necessário, ele vai expurgar isso dos autos. Ele vai desentranhar pelo menos essa parte dos autos. Mas eu tenho que capturar. Eu fui mandado fazer isso, né? Então, capturei. Nós pegamos em torno dos 80 computadores em geral. Coletamos. Meio-dia a gente estava agradecendo todo mundo. Fomos embora e aí a gente vai para o laboratório para fazer o levantamento e o início da elaboração do laudo pericial, né? E eu acho que esse dia foi um dia muito interessante, foi um dia que eu conheci mais sobre busca e apreensão em Parque Fabril. Eu não tinha trabalhado em Parque Fabril ainda, só residência, empresas urbanas, né? Agora eu não tinha ido em fazenda ainda. Então foi interessante, porque a gente criou uma logística. E depois, quando eu fui emitir o laudo, nosso laudo deu mais de 300 páginas. Por quê? Porque eu demonstrei toda a logística que a gente fez, eu desenhei croquis de cada sala que eu visitei, eu descrevi a posição de cada computador, a gente tirou foto de todos os computadores,
tiramos foto bem de perto, uma foto um pouco mais distante e uma outra foto pegando a sala inteira. Para quê? Para que eu tenha, para que eu não tenha aquele vício de que como que você prova que esse computador é o que estava na mesa tal? Se eu tirar só de perto, eu não pego a mesa, pego só o computador, eu não consigo provar. Então eu consigo tirar uma foto distante também para demonstrar onde estava posicionado. E até bom para a gente também depois georreferenciar na hora de elaborar o laudo, né? E o laudo ficou grande. E aí vem a pergunta: tinha softwares pirata? Bom, não sei. Estranho, né? O perito dizer que não sabe. Mas o que é um software pirata? O que caracteriza pirataria? O software foi registrado corretamente ou incorretamente? Isso caracteriza a pirataria? Não. Conforme o entendimento do tribunal, o software pirata é aquele que você tem instalado e não está utilizando e não tem o comprovante de aquisição daquela licença. Então, independe se ele está instalado corretamente e registrado corretamente no computador. A pessoa que comprou, por exemplo, o Office, ela não tem obrigação de saber instalar o Office. Ela vai lá, instala e vai usar. Agora, quando você instala, o Office pede para registrar. Você pode deixar para registrar depois, você pode deixar ele não registrado, depois ele vai ficar pedindo o registro toda hora. Independe se isso está acontecendo ou não, não quer dizer que está pirata. Se você comprovar com nota fiscal ou com estojo, comprovando que você comprou, adquiriu aquela licença, aquele é um software pirata, aquele é um software registrado. Então você não decai na alegação de software pirata. Agora, se você não provar, aquele software instalado e registrado, inclusive, pode ser caracterizado como software pirata. Você tem que comprovar a aquisição daquilo, né? Então, quando eu entreguei o laudo, eu não afirmei que existiam software piratas. Eu simplesmente demonstrei um relatório com todos os softwares que eu identifiquei e ficou a cargo do réu provar com a apresentação de notas e estojos, CDs, comprovar de alguma forma que ele adquiriu aquele software em algum momento da vida, né? Então eu acabei que simplesmente não sei se tinha software piratas ou não. Uma coisa que eu percebi é que eles já estavam em processo de abandono de softwares da Microsoft. Eles já estavam mudando todo o seu parque industrial, lá, do seu parque de máquinas de informática para Linux, que é um software gratuito. E hoje em dia ele pode ter a cara do Windows quase idêntico. O Excel, o Windows, o Word, esses softwares que compõem o pacote do Office, pode ser substituído pelo LibreOffice, que também é da comunidade open source, que é gratuito. Então eu peguei muita máquina lá com Linux. E peguei também máquinas com LibreOffice já instalado. Então já existia, e outra, data de instalação bem recente. Então parecia que quando eles receberam a visita ou a ligação da casa de software que entrou em contato com eles, questionando se eles tinham software pirata ou não, eles já começaram a fazer essa mudança. Então, isso é uma coisa interessante que eu percebi, né? Só que não deu tempo. A gente teve que fazer a busca e apreensão e eles não tinham mudado tudo. Bom, o que é mais interessante disso tudo aí é que você pode fazer uma busca e apreensão sem sequestro de bens. Você pode impactar o mínimo possível na tarefa, na execução da empresa, porque ela é uma empresa privada, ela está cometendo crime? Não sei, ainda não sabemos. Nós vamos saber depois da condenação, né? Então, até então, que prove o contrário, ela é uma empresa idônea, né? Então, você não vai parar toda a empresa, levar todos os computadores para o laboratório, fazer a catalogação lá e depois devolver os computadores. Imagina quantos dias eles não ficariam parados, quanto de dinheiro
Se não me engano, o proprietário lá, depois no final, disse que ele gastava em torno de 10 mil reais por hora de caminhão parado, porque ele tem alguns contratos que ele tem que honrar bom, então que das 8 às 12 horas ele teve um custo muito grande, e lá dentro tinham vários caminhões, não era um só, e que a gente parou tudo, porque uma das máquinas que controlava a balança, a gente teve que periciar, e para isso parou, né? Então, quando for fazer uma busca e apreensão, tente optar por fazer dessa forma, no mínimo possível. Agora, se você, perito, identificar que é necessário fazer a busca e apreensão mais profunda, levar realmente, sequestrar os bens, bom, planeje direito, faça a coleta de dados o mais rápido possível e devolva o mais rápido possível, porque essas são empresas privadas que vivem do lucro, são empresas que têm família para sustentar, muita gente trabalhando lá, então vamos prezar pelas empresas particulares, né? Vamos prezar pelo trabalho, são empresas que sustentam o Brasil, que pagam impostos, né? Bom, pessoal, eu queria só deixar aqui um exemplo de uma busca e apreensão, um exemplo do trabalho do perito, né? Eu acho que da próxima a gente traz outra busca e apreensão que é muito interessante. Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau.